Aí, família vascaína, é esse tipo de coisa que o time do Vasco faz você passar, ser zoado aí em pleno Mineirão pela torcida do Cruzeiro. Pior que isso, sexta-feira, às 9h30 da noite, você tem uma missão também, você tem um trabalho, você tem um dever, secar o Londrina, é isso mesmo. Sexta-feira, às 9h30, Londrina e Ponte Preta, você vascaíno tem que secar o Londrina. É esse tipo de situação que esse time horroroso do Vasco faz você passar. Pior que isso é ter o treinador do Vasco com esse discurso aqui. Dá pra acreditar nisso? Liga só. Boa noite a todos. A nossa ideia de jogo foi justamente não recuar demais, da gente agredir mesmo o Cruzeiro. Conseguimos fazer isso, como você mesmo falou, até os 24 minutos. Mesmo a gente não conseguindo um domínio amplo nesses 24 minutos, mas a gente tinha a construção, as jogadas com bola em profundidade. A gente teve, logo em 2 minutos, a gente teve 2 escanteios que a gente conseguiu pressioná-los lá, a gente conseguiu fazer uma transição em velocidade com retomada de bola. A gente não se intimidou, né, marcando o Cruzeiro em cima. A gente sabe o quanto essa equipe constrói muito bem, é uma equipe que tem um jogo de posições, a gente falou sobre isso, e a gente marcou muito bem num 4-2-3-1, no tiro de meta deles. A gente conseguiu. O Cruzeiro normalmente aqui ele tem uma superioridade enorme, né? Mesmo a gente tendo tomado um gol, da gente perdendo uma bola numa transição, né? Que na realidade a gente tomou os 3 gols aí de transição. Eu acho que a gente foi muito melhor nos 24 minutos, mas infelizmente a gente acabou tomando o gol e isso desestabilizou, né? Foi uma infelicidade nossa. E não há tempo que falte amor. Acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral. Senta o dedo no like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário. A gente tá trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno. Eu sei que o Jorginho aí tá apenas começando, é sua terceira partida, 2 jogos muito difíceis fora de casa, nessa sequência de derrotas aí. O Jorginho realmente enfrentou Grêmio e o Cruzeiro, mas não dá para sentar numa coletiva e falar que o Vasco ali por 24 minutos pressionou, teve transição, teve contra-ataque, não teve nada, Jorginho, não teve porra nenhuma. Essa é a realidade, Jorginho. O Vasco mais uma vez não jogou nada, o Vasco não deu um chute no gol. Um chute no gol. Você coloca a estatística aí, gaguejo, cara. Coloca a estatística na tela para vocês. O Vasco não deu um chute no gol. Um time que não dá um chute no gol não pode se dizer que jogou bem em nenhum determinado momento do jogo. Só porque você arrancou uma sequência de escanteios ali, você vai sentar numa coletiva e falar um monte de merda. Com todo respeito ao Jorginho, acredita no trabalho dele, acho que ele vai sim levar o Vasco à Série A. Mas quando você tá numa coletiva, seja honesto com o torcedor. Chega ali e fala, não jogamos porra nenhuma. A gente tem ainda 3 jogos fora de casa e a gente tem que realmente buscar uma melhora. O jornalista na coletiva perguntou sobre isso, né? Sobre a sequência de 8 derrotas consecutivas. Falou ali, pô, Jorginho, eu sei que você tem apenas 2 nessa sequência. E a gente vai ver aqui a resposta do Jorginho. Se liga só. 8ª derrota seguida do Vasco fora de casa. E tudo bem que já chegou com esse tabu em andamento. Foram só 2 derrotas fora de casa no seu comando. Mas enfim, é uma marca que chama a atenção. E aí nessas derrotas, acho que chama ainda mais a atenção o fato de que algumas delas serem decretadas por falhas individuais ali, né? Não só uma atuação coletiva ruim do Vasco, mas algumas falhas pontuais ali. O Quinteiro chegou a ser muito criticado por algumas falhas. O próprio Boza contra o CSA teve uma falha muito estranha também dele. E aí hoje o Boza não teve uma noite feliz. Acho que as 2 bolas do chute do Cruzeiro ali desviam nele. Primeiro gol, o Thiago Rodrigues, existe a discussão de era defensável, não era, mas enfim, existe essa discussão de que existem falhas assim, individuais do Vasco nessas derrotas consecutivas fora de casa. E aí, sem querer abrir caça às bruxas e tal, mas eu quero saber qual é o papel do treinador nesse quesito, assim, para tentar assumir toda a responsabilidade é minha. Qualquer falha de qualquer atleta, fui eu que escalei, então a responsabilidade é minha como treinador. Jamais colocar a culpa num atleta, de forma nenhuma. Então, nós somos uma equipe, nós estamos juntos, temos um elenco que vai alcançar o objetivo, que vamos realmente voltar para a Série A. Isso aí é certo, isso aí vai acontecer.
E independente de qualquer situação, a gente está sempre unido, sempre juntos. E quando existe uma falha, o maior que falhou é o treinador. Sem dúvida nenhuma, né? A gente pode colocar na conta aí dos erros individuais realmente do Vasco, como o Jorginho falou ali, uma resposta romântica do Jorginho dizendo que a culpa é do treinador, né? O jogador é o treinador que escala. Mas espera aí, se você pegar as derrotas do Vasco fora de casa, que a campanha do Vasco fora de casa é patética, são apenas 3 vitórias na Série B. Mas lembra, pega aí a sua memória de vascaíno e lembra a derrota pro Vila Nova com o Maurício Souza, a derrota pro Novo Horizontino, a derrota pro CSA, já com Emílio Faro, a derrota pro Brusque com o Emílio Faro. Aí você pega essas 2 derrotas pro Jorginho, claro, com mais dificuldade, Grêmio e Cruzeiro, mas quando você para analisar as atuações do Vasco fora de casa, elas são as mesmas. Mudaram os treinadores, né, os estagiários, o Jorginho chegou, mas as atuações são as mesmas. O Vasco não chuta no gol, o Vasco não cria, o Vasco não tem contra-ataque, parece que não está sendo treinado. Essa é a realidade, Jorginho. E como passou 2 estagiários e você como treinador, sim, dá pra culpar os jogadores. O time do Vasco é horroroso, mas tem que jogar melhor. Tem que atuar melhor. Os jogadores precisam ser cobrados, sim. Os jogadores precisam ser cobrados internamente, entre eles, um olhando na cara do outro. Pelo amor de Deus, que é isso? A gente precisa jogar melhor do que isso. Como é que o Londrina tem uma campanha melhor fora de casa do que nós? É o Adilson Batista lá que tá fazendo toda a diferença pro Londrina ter uma campanha fora de casa melhor que a gente? Não é possível. O Nenê tem que olhar pro André, o André tem que olhar pra aí, o Thiago tem que olhar. Todo mundo tem que se olhar aí e falar, porra, a gente tem que ganhar do Operário. O Vasco pega o Operário ainda, pega o Ituano e quem é o outro? Sport. Tem que somar ponto, tem que ganhar, porra. Então, realmente, espero que o Jorginho tenha um discurso ali pra imprensa e dentro do vestiário dizer, não foi legal. Não dá pra jogar assim nas nossas próximas 3 partidas, né, contra o Operário, Sport e Ituano. O Vasco precisa, pelo amor de Deus, somar pontos nesses jogos fora de casa, porque dentro de casa realmente o Vasco está caminhando, mas tem que parar de passar vergonha fora de casa, e o Jorginho tem que mudar o discurso. Ontem não teve nada, mais uma vez, de bom, família vascaína. Quero trazer aqui a análise ontem na Rádio Tupi, não tava ali o De Aranha, com certeza se tivesse o De Aranha ia desabafar demais, mais uma atuação de merda do Vasco, mas eu quero trazer aqui também a análise aí do Canhotinha de Ouro, que colocou ali alguns pontos importantes, né, críticas ao Thiago Rodrigues, críticas ao Jorginho, quero ver se você concorda com ele. Se liga só. Ele vai comentar o que viu. Um Vasco apático esta noite no Mineirão. Cruzeiro 2, Vasco da Gama 0. Vasco tem que ralar muito para conseguir voltar à Série A. Ele é tricampeão do mundo na bola, é campeão todo dia na latinha. Só a Tupi tem a palhinha do Canhotinha. Canhotinho e queridos amigos da Super Tupi. Pegaram aquele carrinho que leva a maca, aqueles negócios todos, da volta olímpica. Aí botaram o Ronaldo nele. Tá rechonchudo. O Ronaldo, parabéns, Ronaldo. Assumiu muito bem, né, o seu staff todo e classificou, né, o que todo mundo esperava. Agora, não era com tanta facilidade. Agora, um detalhe importante, para tudo aí. Se o Vasco ganhar 3 partidas dessas 280 que faltam, ele está classificado também. Então, porque perdeu esse jogo, tá dentro do contexto. Porque o time do Cruzeiro vem ganhando aí vários e vários jogos. Tá jogando bem, tá com muita vontade, tá. Mas tinha uma gordura muito grande. Gordura muito grande, que ele podia perder até pro time do Vasco, que ainda ficaria lá em cima, com essa gordura toda que ele, né, pegou durante todos esses jogos. Então não tem que baixar a cabeça do time do Vasco, não. Tem que organizar mais. Tem que fazer como fez no primeiro tempo. Primeiro tempo, ele tomou um gol, porque foi um chute de fora da área, tudo bem, não estou justificando nada, mas um chute de fora da área, numa bobeira do Reginaldo, uma bobeira, na intermediária, depois não tinha uma cobertura dos próprios jogadores do meio do campo, o cara chutou a bola, o Felipe Machado, a bola bateu na zaga, no Bosa, o goleiro já estava lá no chão, precipitado, alguém tem que dizer pro goleiro, espera a bola chegar, cara, no meio do caminho, desviar, você já está deitado lá do outro lado. Aí eu vou dizer, ele tomou um gol no jogo passado, ou no jogo retrasado, porque passado é esse que acabou, tá certo? Da mesma forma, e a bola bateu no zagueiro, e ele já estava deitado lá, não deu tempo dele levantar para voltar, então espera, né? O apressado come cru, não é assim? O ditado antigo dizia isso. Então, tem que prestar atenção. Então ele tomou esse gol, mas estava no jogo. Perdeu 2 ou 3 boas oportunidades. E um outro detalhe também, é definir.
Quem joga na frente? Eginaldo e Raniel? Ou Nenê e Raniel? E o Eginaldo joga onde? Pela ponta? Voltando um pouco? Mas é homem de frente? É. Então bota ele na frente. Raniel e Eginaldo. Aí, na frente. Não volta não. Fica aí. Nenê, vem aqui. Marlon, Yuri, Andrei e o Nenê. Então, tá composto o meio do campo. Raniel, não volta. Eginaldo, não volta. Fica aí. Pronto, acabou o problema. Vamos definir isso. Agora, quem volta? É o Raniel? Pra quê? É o Eginaldo? Pra quê? Pra deixar o Nenê um pouco mais na frente? Então não tem, por exemplo, o contra-ataque rápido, contra-ataque de lançamento, não tem. Como teve e tem o time do Cruzeiro, com o Lico, com o Edu. O Edu e o Lico jogam na frente, o Estênio volta pro meio do campo, com Felipe Machado, Neto Moura, é o Bruno, é o Kaique, são os laterais que fecham o meio do campo. Mas você tem um toque de bola e você tem lançamento pro Lico e pro Edu. É o que eu tô querendo aqui no time do Vasco, com o Raniel e o Eginaldo. Bota os dois na frente. Eu tenho uma saída de bola. Os 3 jogadores de meio do campo do Vasco que sabem jogar. Andrei, Yuri e o Marlon, mais o Nenê. Então, eu tenho 2 saídas de bola. Uma ou 3. Um chutão pra frente, e tanto o que vai acontecer lá na frente. Saída de bola tocando aqui no meio do campo com os laterais, Léo Matos e o Paulo Vitor. Tá certo? E tenho o lançamento para Raniel ou Eginaldo. Agora, no primeiro tempo, ficou legal, não ficou ruim. Dava para arrumar? Dava. Voltou o segundo tempo, desarrumou tudo. Aí é que eu falei pro garotinho, eu não estou entendendo. E o garotinho falou, eu também não. Como é que vai ficar isso aqui? Entrou o Figueiredo no lugar do Raniel e entrou o Edmar no lugar do Paulo Vitor. Tá bem, lateral por lateral. Mas o Figueiredo joga onde? Na frente? É. O Eginaldo? É. Mas o Figueiredo vinha no meio do campo. Depois começaram as substituições. Saiu o Nenê aos 20, entrou o Alex Teixeira. Saiu o Léo Matos, entrou o Peck. Na saída do Léo Matos, foi o Marlon para lateral direito. Mas o Peck ficou lá. Aí pegou o Figueiredo e botou no meio do campo. E aí misturou tudo. Não tinha frente, não tinha meio do campo, tinha um bolo, não tinha mais jogadas pelas laterais. Aí o time do Vasco se perdeu. Se perdeu e tomou o segundo gol aos 14 do Edu, entrando sozinho. Edu entrando, cadê ele aqui? Edu, Bruno Rodrigues, entrando pelo meio, sozinho. E os 2 zagueiros correndo atrás. Um do Bruno Rodrigues, o outro do Edu. O Bruno tocou a bola pro Edu, o Edu entrou sozinho e meteu o gol com os 2 zagueiros correndo atrás dos 2 atacantes. É brincadeira. E aos 40, Luvanor chutou, bateu de novo no Danilo Bosa e entrou. Mais uma bola rebatida, ou batida, melhor dizendo, no zagueiro. Então, tomou 3, como podia ter tomado mais. Agora, o time do Vasco não jogou como no jogo passado. Tá certo? Não jogou e deu uma melhoradazinha no primeiro tempo e segundo tempo apagou. Foi no segundo tempo que o time do Cruzeiro cresceu, até de organização, que está um time bem organizado pelo Paulo Pesolano, e pegou o Vasco de calça curta. E aí, 3-0. Eu sinto muito, mas vou dizer também aqui o seguinte: não fica parado não, Vascão, porque dá para classificar, sim. Dá para ganhar, pelo menos, destes 300 jogos que faltam, dá para ganhar 3 jogos? Dá para ganhar 3 jogos e classificar, garotinho. E para estar finalizando o nosso vídeo, quero trazer aqui o Levenciano, é isso mesmo, que através do seu Instagram falou o seguinte, família vascaína, tá na tela para vocês. O Vasco perde, meu celular começa a pipocar. Então, como 90% das pessoas perguntam a mesma coisa, fica aqui a resposta. Sim, se a SAF do Vasco quiser, ou a 777, eu posso assumir até o final do ano o cargo de CEO no lugar de quem lá esteja e montar um plano de contingência para que o Vasco suba para a Série A. Aí, Levenciano. Mas sabe de uma coisa, cara? Vai chegar aqui alguns torcedores, aposto, falar assim, porra, quer tumultuar. Mas, pelo amor de Deus, guarde esse discurso
para o Carlos Brasil, guarde esse discurso para o Jorge Salgado, guarde esse discurso sim para a 777, porque você cai nas narrativas desses jornalistas de merda que cobrem o Vasco, falando que a oposição atrapalhou, que é isso, que é aquilo, e a 77 sim, podia sim. Você vê aí os comentários do jornalista da ESPN, eles colocam isso o tempo todo, porque a 77 não ajudou, a 77 sabia que ia assumir o futebol do Vasco. Quando você pega o Ronaldo aí que mandou Luxemburgo embora, contratou jogador, você pode até me corrigir aí se eu estiver falando merda, né? Sou torcedor aqui, se eu estiver falando, me corrija, mas o Ronaldo não tinha ainda concretizado a compra do Cruzeiro, tanto que depois aí teve essa situação da Toca, que ele queria a Toca, ele queria mais coisa, e aí foi aqui, e aí foi que concretizou depois a compra do Cruzeiro, mas ele já tinha montado já um planejamento com o Paulo André, contratado o Pesolano, contratado alguns jogadores, então aquele erro lá do Maurício Souza já tava ali no processo, a 777, opa, peraí, os caras têm dinheiro pra caralho, o que seria ajudar na contratação de um treinador ou na contratação de reforços pro Vasco que tá na Série A do ano que vem, mas você torcedor que vai vir aqui reclamar, não tá preparado para isso, quer defender a 777, não quer defender a instituição Vasco da Gama, porque quando você olha o discurso do Josh em dizer que se o Vasco não subir esse ano tá tudo tranquilo, porra, você entende a opção de não ter feito nada e jogar nessa situação que ainda não tinha comprado, ainda não tinha concretizado a venda. Isso é coisa de jornalista de merda, não é coisa de torcedor do Vasco não. Fica aqui o meu desabafo. Família vascaína, vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.